Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para falar sobre os benefícios da fisioterapia aquática para o paciente com fibromialgia. E ninguém melhor do que nossa parceiraça do projeto Educador, a doutora Flávia Martinez. Eu até peguei uma cola aqui para falar um pouco do currículo dela, tá? A Flávia é professora de fisioterapia, então ela é doutora professora de fisioterapia e educação física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em ciências do movimento. Isso lá eu me lembro que quem era a orientadora, né, Flávia, era a doutora Miriam Martelletti, que também foi minha grande mestra da especialização. E ela é doutora em neurociências. E mais do que isso, ela tem como especialidade atividades terapêuticas aquáticas, que é o nosso assunto de hoje. Então, a gente está aqui com uma especialista que eu acho que já faz mais de 30 anos, né, Flávia, que tu está envolvida com terapia na água, né? E isso que a gente vai tentar levar para vocês, o gancho da fibromialgia e quanto que a terapia na água pode ser benéfica. Tudo bem, Flávia? Bem, saudações, um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante que é a fibromialgia e o contexto terapêutico da água para essa condição. Flávia, vamos começar assim, ó. Começar do começo. O que é a fibromialgia e quais são os principais sintomas dessa condição muito braba de dor que muita gente está enfrentando? João, como tu sabes, era uma síndrome que afeta o sistema musculoesquelético, ela é baseada em dor, né? O paciente tem assim, uma sensibilização central, às vezes ele sofreu um trauma físico, psíquico, às vezes não há esse evento, e o paciente desenvolve uma dor generalizada, que pode envolver cefaleia, dores em músculos, em tendões. Ele tem outros sintomas, como um sono não restaurador. Sono é um problema para o paciente de fibromialgia. Humor é um problema para o paciente de fibromialgia. Memória pode ser um problema para o paciente com fibromialgia. Um afeto negativo, muitas vezes um problema biopsicossocial que invade a vida do paciente por conta de múltiplos sintomas, desde sintomas gastrointestinais, os sintomas dolorosos, que são os principais, os sintomas cognitivos, que também afetam a funcionalidade e a qualidade de vida desse paciente. A gente destacaria, né, o sono, a fadiga, a dor, o sono não restaurador, né, o sono como um problema, a fadiga, a dor e as questões psíquicas, às vezes a depressão, a ansiedade, os problemas de memória, de humor flutuante, ou até um déficit cognitivo, né, uma dificuldade de concentração, até de rendimento intelectual. E por que a gente tem esse sintoma principal na fibromialgia? Por que ele causa tanta dor generalizada? Em geral, antigamente, né, na década de 90, 80, a fibromialgia era considerada um reumatismo dos músculos, né? Era uma doença reumática, e aí o paciente muitas vezes acorda rígido e conversava com essas doenças reumáticas, né? Parecia uma doença reumática. Mas os exames não mostravam nada, né? Fazia raio-x, fazia ressonância, tomografia, os exames não mostravam nada. Com o passar do tempo, o Colégio Americano de Reumatologia e outras associações médicas perceberam que havia, de fato, um distúrbio neuroquímico, uma sensibilização central. E o sistema nervoso interpreta um limiar de dor muito baixo, interpreta, às vezes, uma tensão que outras pessoas podem ter um desconforto como uma dor horrorosa. Então, na verdade, ainda há muitas dúvidas, né, João, sobre de fato o que é a fibromialgia, a sua causa, ainda há muitas dúvidas. Não há um exame que determine, um exame físico, um biomarcador, um exame clínico, né, um biomarcador. Olha, faz esse exame de sangue ou faz esse exame de imagem que tu vais ter o diagnóstico. Ele é um diagnóstico clínico e uma síndrome que aparentemente compromete o sistema nervoso central. Exato. E agora vamos passar para depois juntar as duas coisas, para que tu nos diga o que é a fisioterapia aquática e como é que ela funciona. A fisioterapia aquática é uma
ótima opção para esse tipo de paciente. Por quê? A fisioterapia aquática, ela nasce da hidroterapia. A gente sabe que a hidroterapia, a terapia pela água, ela é milenar, né? Os primeiros registros são 2.400 anos antes de Cristo, Mesopotâmia, Egito, Ásia, Índia, China. Mas Hipócrates, 300 e poucos anos antes de Cristo, foi o pai da medicina natural e desenvolveu na cultura greco-romana o uso da água como elemento terapêutico, em diferentes temperaturas. A água fria, que eles chamavam de frigidarium, para fazer exercícios, água tépida, água muito quente, água com câmaras fechadas para ter um efeito de sauna. Então, os grandes imperadores greco-romanos utilizavam a água como elemento terapêutico, a conselho desse pai da medicina natural, que era o Hipócrates. Muito tempo depois, a Europa desenvolveu a hidroterapia como uma modalidade médica. Até que a fisioterapia, principalmente na Inglaterra, na Áustria, em países europeus, começou a utilizar a água como fisioterapeuta junto com o paciente dentro da água. Então, nasce a especialidade fisioterapia aquática, porque hidroterapia envolve um escaldapé, um banho de banheira, uma ida numa estância hidromineral, isso tudo é hidroterapia. Mas fisioterapia aquática é uma especialidade da fisioterapia em que o profissional ele estuda o contexto, que é a água. Então, o profissional fisioterapeuta, ele faz uma prova, ele se especializa, ele trabalha só com isso por um tempo, pelo menos, e ele se submete a uma prova de títulos no Conselho Federal de Fisioterapia, e se ele conquistar essa prova de títulos, comprovar que ele tem cursos e que ele tem prática, ele passa a ser um especialista em fisioterapia aquática. Então, onde ele trabalha? Dentro de piscinas aquecidas, pode trabalhar no mar, pode trabalhar nos rios, mas geralmente é em piscinas aquecidas, junto com o paciente dentro da piscina. Então, esse profissional, ele utiliza os princípios físicos da água, as forças da água e as técnicas de fisioterapia dentro da água, junto com o paciente. Em cada momento, em cada caso clínico, o paciente, né, o fisioterapeuta lança a mão de técnicas específicas indicadas a esse paciente. No caso da fibromialgia, a gente tem uma série de estudos, nós podemos ir discutindo aqui, que mostram que é uma opção muito eficiente para o manejo das queixas do paciente. E a gente pode discutir ao longo do nosso papo. Então, fisioterapia é uma especialidade, fisioterapia aquática é uma especialidade da fisioterapia que usa a água aquecida como um contexto terapêutico. Bom, Flávia, eu me lembro das nossas conversas que tu comentava que até tomar água é hidroterapia, né? Eu achei isso bem interessante, né? Os nossos pacientes sempre têm, às vezes, nos chega, eu vou fazer hidroginástica e hidroterapia, né? Então, a hidroterapia é tão ampla, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, e aí entra uma parte aí com os pacientes de Parkinson e tal, é que parece que na água a gente está em outro planeta, né? Tem outras pressões, a atmosfera é diferente, a temperatura é diferente, né? Então, são fisioterapeutas de outro planeta, né? Estão trabalhando em outra esfera. Às vezes os pacientes acham que a água é a água do chuveiro ou uma água quente, né? Então, acho que isso é bem bacana. Uma coisa que eu ia te perguntar já, não precisa ser tanto em cima da fibromialgia, mas quais seriam os benefícios de fazer exercício na água para pacientes com dores crônicas, assim, de um modo geral? Sabe que é interessante que tu dizes essa coisa de outro planeta? Muitas pesquisas da NASA de ambiente de microgravidade são feitas em ambiente aquático. Então, de fato, a gente ali experimenta essa redução da gravidade e um conjunto de forças físicas que interagem com o nosso corpo, começando pela massagem que a água faz quando a gente se movimenta na água. Então, a água, ela faz um bombardeio sensorial, ela massageia o teu corpo enquanto tu te movimenta. Além disso, a pressão hidrostática, a pressão da água, também ajuda a analgesiar o paciente. Então, a gente pode começar, é um espectro muito grande, né, de efeitos, João, que beneficiam o paciente, os mais variados pacientes com dor, mas a gente está falando aqui de fibromialgia. Então, vou começar falando um pouquinho sobre algumas pesquisas que os japoneses fizeram. A gente tem um pesquisador japonês bastante importante na nossa área, que ele pesquisou o comportamento do cérebro durante uma pessoa emergindo uma parte do corpo ou todo o corpo com água parada,
como entrar numa banheira com água parada, e depois o sujeito se movimentando na água. Então, quando uma pessoa entra numa piscina parada, num tanque de flutuação, numa banheira quente, a primeira coisa que a gente vai receber é o calor, por condução. Então, esse calor da água, ele vai vasodilatar, ele vai aumentar o diâmetro dos vasos, ele vai melhorar a irrigação sanguínea de todo o corpo e ele vai ajudar na analgesia. Junto com isso, a leveza que o corpo experimenta e esse silêncio sensorial, quando a água está parada, ele dá uma desligada no córtex sensorial, né, na parte que percebe as sensações. Então, isso ajuda na analgesia. Por outro lado, então a gente poderia ver duas frentes. Entrar numa piscina, receber o calor analgésico, né, analgesiante da água, e poder receber terapias que levam ao relaxamento, terapias manuais. O paciente fibromiálgico, ele tem o eixo do estresse, o sistema neurovegetativo, a parte do sistema simpático, que é esse eixo do estresse, aumentado. Então, o paciente com dor também tem. Quando o paciente entra na água aquecida, ele tem um aumento da atividade parasimpática, como se fosse um calmante do sistema nervoso central. Então, com isso, o paciente experimenta o oposto do que ele tem naquela realidade de dor. E ele pode, com isso, se beneficiar daquela analgesia, daquele momento, e do estímulo do sistema nervoso, dar uma calma. Por outro lado, o profissional vai usar terapia manual, vai soltar os tecidos, vai usar técnicas também relaxantes. Esse é um pedaço da terapia para o paciente com fibromialgia. Paralelo a isso, em sucessão a essas técnicas, a gente inicia um programa de condicionamento, um programa de exercícios. Então, a gente tem muitas pesquisas em fibromialgia e fisioterapia aquática. A última pesquisa foi uma revisão sistemática feita em 2024, tem outra em 2023, bem recente, em que eles viram o impacto da fisioterapia aquática sobre o sono, a qualidade de vida e a dor de pacientes com fibromialgia. Então, esse paciente que tem dor, ele entra nesse ambiente analgésico, né, esse ambiente relaxante, e ele pode fazer exercícios de diferentes intensidades. É claro que ele vai começar aos poucos, e ele vai aumentar a intensidade sem impacto articular, sem a dor que ele pode ter, até a própria dor muscular durante o exercício, porque vai ser muito menor, e ele vai conseguir se condicionar fisicamente, melhorar a aptidão física, melhorar a fadiga, e junto com isso, ele vai liberar no seu cérebro substâncias analgésicas, que a gente chama de opioides endógenos, encefalinas, endorfinas. Então, a água propicia esse paciente com dor, e quando ele não conseguiria, muitas vezes, fazer exercícios numa sala de musculação ou num estúdio de ginástica, ele começa a fazer precocemente os exercícios na água, com conforto físico, e obtém mais efeitos analgesiantes ainda sobre o cérebro dele, além do que a própria água traz, os exercícios que ele consegue fazer com mais intensidade dentro d'água. Então, é um conjunto de fatores que tornam o ambiente aquático um ambiente muito propício para o tratamento do paciente com fibromialgia, né, João? Mas lembrando que esse paciente ele deve se submeter a um tratamento multimodal, né, multidisciplinar, com certeza. Sem dúvida. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente citar, tu falou en passant ali a gente focou muito na dor, mas tu falou lá no início, né, que o mais chamativo é a dor na fibromialgia, mas tem os outros sintomas, né? E uma coisa que eu pergunto assim, dentro da hidroterapia geral, mas mais dentro da fisioterapia aquática, como é que funciona a coisa da fadiga? Porque os pacientes se queixam muito. Às vezes, quando a gente indica, né, fazer uma avaliação contigo, com a fisioterapia aquática, diz, bah, doutor, eu canso muito, eu canso fora da água, imagina na água, né? Então, como é dentro da tua experiência se comporta essa coisa dos outros sintomas, principalmente a fadiga? Fadiga. Sim. Então, uma das coisas interessantes que a água dá é que tu pode começar o exercício com intensidades muito baixas.
Porque tu pode usar a água, tem vários princípios físicos. Tem força do arrasto, tem força do empuxo, tem pressão hidrostática, tem tensão superficial, tem um monte de forças físicas ali dentro que não tem aqui fora de forma tão significativa. Então, a gente pode usar a água para a flutuação para ajudar um pouco o movimento no início. Então, a gente começa muito de leve. Tá. A água aquecida, ela vasodilata, ela leva mais sangue para os músculos. Ela também facilita o trabalho metabólico desse músculo, né? Ele recebe mais nutrientes, mais oxigênio. Além disso, as contrações dentro da piscina, quando a gente faz uma contração aqui fora da água, a gente tem a contração em que o músculo se encurta e aqui o músculo se alonga. Essa contração excêntrica, que é que o músculo controla a volta do movimento, ela é mais lesiva, ela provoca mais dor. Então, ela provoca mais lesão muscular. Dentro da piscina, tu pode fazer um trabalho sem esse tipo de contração, se tu quiseres, se tu souberes usar a água. Então, tu pode usar tipos de exercícios e intensidades muito leves, moderadas ou até muito intensas, então tu consegue modular mais facilmente esse exercício. O ambiente aquático vai o tempo inteiro suprir esse corpo de mais sangue, esses músculos de mais sangue do que aqui fora, por causa da vasodilatação da água aquecida. E ainda tu trabalha com alguns tipos de contração que são menos lesivas e provocam menos dor muscular tardia e, portanto, menos fadiga. Então, a água, ela é um ambiente facilitador da inserção do exercício para essa população que tem dificuldade de começar um programa porque tem dor e porque tem muita fadiga. Então, a gente vai modulando e crescendo até níveis altíssimos de condicionamento se esse paciente evoluir. Ótimo. Interessante isso, porque existe uma coisa meio geral no fibromiálgico, né? Vamos chamar assim o paciente, que é a cinesiofobia, né? O medo do movimento, o medo de fazer qualquer coisa que o deixe mais cansado que o habitual, né? Então, eles mesmo, por causa dessa memória ruim, boicotam, né? A gente às vezes até combina, né? De dizer, não, começa a fazer a tardinha, né? De manhã tu descansa, porque de manhã é um parto, porque tem a rigidez matutina também, né? Então, tudo isso, eu acho que entra dentro disso, mas essa informação é importante, né? Para que eles se sintam melhores durante e após o exercício, né? Que muitas vezes em outras atividades é muito difícil. Se falava, né? Tu falou dos anos 80, 90, onde se falava assim: o exercício é aeróbico para o fibromialgico, né? É um inferno, né? O cara completamente com encurtamento muscular, com dor, rigidez, fadiga, aí vai fazer exercício aeróbico, é impossível isso, né? Então, aí é o lembrete do que é, né? Por isso que a gente está aqui conversando sobre fisioterapia aquática, né? E aí vamos entrar agora bem no que a gente chama de benefícios, né? E tu falou uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar, né? Como é que a temperatura influencia em aliviar essa dor? Tu falaste em vasodilatação. Tem alguma outra coisa que influencia o próprio movimento dentro da água? Sim, isso é um fator importantíssimo. Digamos que tu vá fazer uma atividade física, o paciente é o fibromialgia, ele vai para uma academia ou mesmo para uma clínica. Ele vai estar sujeito às condições climáticas, que muitas vezes são ruins, né? O paciente que tem fibromialgia, ele reage mal ao frio, às vezes ele tem aquele fenômeno de Renault, que é aquelas mãos frias. Então, a questão do clima, por exemplo, se exercitar no inverno, tu vai te submeter àquele clima. Na piscina, tu vai ter sempre uma temperatura, as piscinas terapêuticas, uma temperatura que deixa o paciente aquecido o tempo inteiro. Então, ele entra na piscina, ele vai fazer o exercício, o ambiente é climatizado, e ele vai estar aquecido o tempo inteiro. Esse calor, ele já é analgésico. Então, só o calor, ele já vai ajudar a analgesiar o paciente. Além disso, ele vai suprir melhor, como a gente comentou, a musculatura de sangue. Então, esse paciente vai ter um ambiente confortável, em que ele está mais leve, que ele está quentinho, um ambiente de conforto, para ele iniciar um programa de exercícios. É importante falar, João, porque muitas pessoas não têm na sua vida a prática de frequentar piscinas. Exato. Né? Na sua vida, na sua infância, mas eu vou ter que pôr um maiô, mas eu vou ter que... Vai ter outras pessoas lá. E o cloro? E o cloro. Então,
O cloro a gente consegue amenizar os efeitos com o uso do ozônio. As piscinas que têm ozônio, elas têm um efeito de cloro bem menor. Há piscinas tratadas com sal também, que também tem um efeito menor. Mas acho que uma das questões que o paciente, às vezes, ele tem é um desconhecido. Não, eu não vou para uma piscina, vai dar muito trabalho e tal. Mas é importante a gente motivar esses pacientes, porque pode ser, aqui fazendo um trocadilho, um divisor de águas na vida do paciente mesmo. Pode sim. E é justamente, literalmente. Então, as piscinas, elas são preparadas, o paciente pode escolher o horário que ele quiser, que for mais confortável para ele. O paciente vai usar a toalha, roupão até a beira da piscina. A veste, tem vários tipos de vestes, não precisa ser uma sunga, vai ser uma bermuda, um macaquinho. Existe até nos Estados Unidos os macacões, que o pessoal usa, cobre o corpo inteiro. Pode entrar de camisa, camiseta de lycra, por exemplo. O homem, não quero tirar a camisa. Pode entrar de camiseta de lycra, camiseta de neoprene, camiseta de elanca. Então, as pessoas têm que desmistificar um pouquinho a ideia de que eu vou para uma piscina, um clube. Não é uma piscina terapêutica, é uma clínica, é um espaço terapêutico. A pessoa deveria experimentar, se dá o direito de experimentar, porque as equipes são preparadas para receber o paciente, para acolher o paciente, que ele não precisa saber nadar, pode ter medo d'água, a gente tem técnicas para deixar o paciente mais à vontade, mas é uma experiência que vale muito a pena para o paciente. É uma estratégia terapêutica eficiente, comprovada cientificamente, que o paciente deveria experimentar, pelo menos, para ver se não pode ser uma alternativa de tirar o paciente desse sofrimento, né, João? Sabe que quando a gente inicia tratamento medicamentoso, a gente sempre fala para o paciente, ó, esses medicamentos vão demorar, tu não vai notar nada agora, vai demorar tanto para começar a ter efeito, né? Tu vai sentir o efeito depois de tanto tempo. Na fisioterapia aquática, para o paciente com fibromialgia, tu pode fazer uma previsão dessas, mais ou menos de uma temporalidade, para ele começar a notar que ele está realmente tendo efeitos daquela terapêutica. Isso é muito importante, porque a gente vai ver vários aspectos do paciente. A primeira questão é o status psicológico. Como é que o paciente está se sentindo? Então, é possível que ele fique tenso nas primeiras sessões, que ele esteja se adaptando, né, com o próprio profissional, com o ambiente. Então, em geral, a gente diz que 2 meses é o tempo mínimo para que o corpo traga uma resposta de plasticidade, de adaptação às nossas estratégias. Maravilha, maravilha. E a frequência é importante? O que tu diria, assim, para o paciente? Porque às vezes eles ficam muito preocupados com isso, né? Quantas vezes eu tenho que fazer por semana, doutor? Eu tenho que fazer todos os dias, porque eles se empolgam no começo, né? Quando tu indica alguma coisa que tu informa que dá um resultado, né? Que demora um pouquinho, mas é diferente de tudo que ele fez, né? Então, o que tu poderia orientar os nossos pacientes para isso, assim, né? Qual seria o ideal por início ou depois, ou como é que faz? Se mescla com outras coisas durante a semana? Fala para nós, Flávia, da tua experiência com isso. Se mescla com outras coisas. Uma combinação muito boa é a acupuntura com fisioterapia aquática, é uma combinação muito boa, assim como a fisioterapia convencional com a fisioterapia aquática, o pilates com a fisioterapia aquática. Então, como é que a gente vê? A gente vê primeiro, como é que é a logística desse paciente? É difícil, é ruim, é complicado. Então, a gente faz uma vez por semana e complementa com as outras terapias. Olha, é ok vir 2 vezes por semana? 2 vezes por semana é um tamanho ideal. 2 vezes por semana, podendo ser uma, podendo ser 3. Todos os dias é muito difícil, porque tem a logística, né, João? Tem a coisa do... Claro, tu já sai de banho tomado, o local pode ter o secador de cabelo que já sai de cabelo seco também, mas, de qualquer forma, tem que ver a realidade do paciente. A gente sempre contextualiza e trabalha com... Flávia, desculpe te interromper. Quanto tempo é uma sessão entre chegar e ir embora? Mais ou menos. No Brasil, uma sessão é entre 45 minutos e 2 horas. A média, um bom horário, eu gosto de 1 hora para fazer a ambientação, o corpo da sessão, o volta calma. A gente trabalha aqui em Porto Alegre muito com 1 hora de sessão.
Há locais que trabalham com 50 minutos, e eu já vi na Europa sessões de 20 minutos. Eu acho que é muito pouco. Tá? Por exemplo, o Paraná usa muito sessões de meia hora. Então, o Brasil, em geral, 45 minutos a 1 hora é o que a gente mais utiliza. Tá ótimo, né? E existe alguma contraindicação? Existe. Contraindicação. Cardiopatia grave, insuficiência cardíaca. Por quê? Quando a gente entra na piscina, essa força da flutuação e a pressão hidrostática levam grande parte do sangue para o centro do corpo. Quando leva todos os fluidos para cima, então ajuda a gente a desinchar, por exemplo, se tem uma perna inchada e tal, a gente aumenta a diurese, a gente urina mais depois que começa a frequentar a piscina, retém menos líquido. A gente geralmente trabalha com batimentos cardíacos um pouco mais baixos que o normal, por exemplo, faz uma sessão de exercício intenso na água, a frequência cardíaca é um pouco mais baixa do que um exercício similar em solo. A gente aumenta a quantidade de sangue para o cérebro, inclusive a gente iniciou com pesquisas para ver como é que a cognição de pacientes com outras doenças, déficit cognitivo, se comporta. Está se trabalhando muito com atividades de dupla tarefa na piscina, porque vem bastante sangue para o andar de cima, né? Então, a gente tem um paciente com coração insuficiente, né? Uma insuficiência cardíaca, ele vai ter que ter autorização médica. Um paciente com uma doença renal grave também vai ter autorização médica, porque como aumenta muito o metabolismo renal, tem esse cuidado. Mas a maior contraindicação é infecção ativa. É um gripão, uma amidalite, uma otite, uma infecção gastrointestinal, porque a água é aquecida e aumenta a infecção. Agora, a gente já tem, por exemplo, no Hospital Albert Einstein, pacientes com alta complexidade, inclusive em coma vigil, sendo atendidos dentro d'água. Antigamente, uma ferida aberta não entrava na piscina. Hoje entra, a gente faz um curativo oclusivo, a gente tampona, impermeabiliza. Então, as contraindicações são bem poucas, viu, João? São bem poucas mesmo. A trombose venosa profunda, né? A trombose de pernas é contraindicação? Recente, sim. Tá. Recente, sim. Né? Por causa do risco de uma nova trombose, do deslocamento. Ou de deslocar, né? Trombo. Trombo, sim. Então, trombose venosa profunda recente também é. Das contraindicações que eu tenho visto, a que mais eu tenho enfrentado é a chamada hidrofobia. É um medo de ir para a piscina, é uma coisa impressionante, né? Aquilo que tu falou da ambientação, eu acho maravilhoso, né? De ir lá ver o local, né? Conversar com o profissional, por isso que a gente sempre, quando encaminha, né, para ti, para vocês da clínica, a gente diz, olha, tu vai fazer uma avaliação, vai ver o local, calma, tu não vai, te acalma, eles não vão te jogar na piscina, né, na primeira entrada, então vai lá que tu vai ser avaliado. Porque eu acho que essa fobia é muito importante. O paciente já tem dificuldade de fazer atividade física. Infelizmente, ele vem se arrastando dentro das áreas de saúde, fazendo, às vezes, fisioterapias que não são adequadas, né? E aí tu diz, eles pensam, só vai mudar o lugar e vai continuar a mesma coisa, né? Então, eu acho que até esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, que é educador, né, de levar informação, eu acho muito importante, porque para quem não sabe, o educador a gente usa em consultório. A gente vai pegar, quando isso que vocês estão vendo aqui é colocado para os pacientes. A gente vai entregar esse material para eles poderem ouvir, né, da especialista o que eles vão enfrentar, conhecer a pessoa, né? Então isso é muito interessante, né? Uma outra coisa, Flávia, o que ele precisa, o paciente, levar em consideração antes de começar esse tipo de terapia? A gente estava começando aqui, falar em off, assim, de algumas informações que ele deve levar para o profissional, né? O que tu diria que é essencial ele levar nessa avaliação, assim, que é importante dentro do contexto, que ele leve essa informação para o especialista que vai atender ele na fisioterapia aquática? Sim. João, é importante que o paciente saiba que esse profissional, o especialista em fisioterapia aquática, ele está preparado para lidar com qualquer situação em ambiente aquático. Então, a gente está preparado para tudo.
Então, o paciente, o que a gente pede assim, é que ele se dê uma chance. Conheça, né? Vamos fazer a avaliação. A primeira avaliação, ela é feita num consultório. Uma ampla anamnese, a gente vai conversar muito sobre o comportamento da dor, os outros sintomas, os hábitos de vida diária, a história dessa dor, né? Dessa síndrome, todos os outros sintomas que acompanham, além da dor, esse paciente. A gente vai fazer um bom exame físico, a gente vai palpar as regiões dolorosas, a gente vai ver a intensidade da dor, a gente vai ver a aptidão física desse paciente, como é que está. A gente tem uma série de testes clínico-funcionais para ver como é que está a aptidão física desse paciente. A gente vai escutar esse paciente, vai acolher esse paciente para compreender quais são as frentes que a gente vai atacar primeiro. Então, esse paciente ele tem muita ansiedade, esse paciente ele tem depressão, esse paciente tem muita fadiga, muita rigidez matinal. Quais são os pontos que são mais críticos, quais são as regiões mais dolorosas, que outras afecções o paciente tem, porque às vezes ele pode ter uma hérnia de disco, às vezes ele pode ter uma capsulite adesiva, às vezes ele pode ter um problema de joelho, a gente vai considerar tudo. A primeira sessão é uma sessão em que a gente vai conhecer o paciente dentro d'água. A gente vai ver como é que é a intensidade da nossa mão no toque, qual é a posição que ele fica mais à vontade. Ele não precisa deitar na primeira sessão. A gente pode trabalha com ele sentado, de pé. Nós temos barras, boias, almofadas, bancos, muitos materiais para serem explorados dentro da piscina. Nós vamos ver como é que esse paciente se sente melhor. A consulta, a primeira sessão é muito dialogada, todas as sessões são dialogadas, a gente vai ver as experiências positivas e negativas desse paciente com a própria fisioterapia, e a gente vai traçando juntos, claro que a gente já entra com objetivos, né, terapêuticos, acordados entre a equipe de saúde e o paciente. Mas as estratégias vão sendo lançadas à medida que a gente vai conhecendo o paciente e vai arredondando aí essa abordagem. O paciente... É importante que ele saiba que o espaço é preparado. O paciente pode dizer, olha, eu quero um horário de piscina vazia, eu quero um horário que tenha pouca gente. Olha, eu prefiro um horário em que eu me sinto melhor com mais pessoas ou com menos pessoas. Eu não quero criança, eu quero... Porque a piscina é uma sala compartilhada, mas há momentos que ela é mais vazia, que tem mais pessoas com o mesmo problema físico. Inclusive, pode-se tratar pequenos grupos com fibromialgia. O paciente melhorou, a gente faz pequenos grupos de 3, de 4, que pode se tornar também mais vantajoso financeiramente para o paciente. Então, a gente trabalha até com pequenos grupos. E dentro da piscina tem muitas modalidades. Pode ter esteira, pode ter bicicleta, a gente pode ensinar o paciente a nadar, se ele quiser. Né? A nadar, a gente faz nados adaptados. Né? A educação física ensina os nados clássicos. A fisioterapia ensina nados adaptados. Inclusive até para usar no mar. Então, a gente já adaptou pacientes à água com mais de 80 anos. Não há idade para começar. Assim como o paciente pode dizer, eu não quero mergulhar. Ok. Eu não quero deitar na piscina. Ok. A gente consegue fazer o trabalho conforme a vontade do paciente também. É claro que a gente prefere que o paciente vá se sentindo mais à vontade na piscina. Mas é muito importante que o profissional atue deixando esse paciente, convidando ele a ficar mais à vontade na piscina, que vai facilitar bastante. Uma coisa, Flávia, que eu acho importante, sim, só frisar aqui, ó, não precisa, a Flávia já falou 2 vezes isso, vamos salientar, não precisa saber nadar para fazer fisioterapia aquática. E eles estão preparados para qualquer intercorrência que ocorra dentro da água. Né? Então, bota seguro nisso. Né? Tu não vai lá na fisioterapia aquática aprender a nadar, nem vai ser solto na piscina, vai dizer, vai lá fazer agora, faz 6 agachamentos, ele sai da piscina. Não, isso não existe. Então, pessoal, é muito interessante mergulhar nesse assunto. E é isso que eu queria agora, né, já na finaleira do nosso papo aqui, Flávio, que tu deixasse uma mensagem. O que tu diria agora para o paciente com fibromialgia que está buscando alternativa para aliviar as dores? Ele está naquela mesmice, está parando naquele... pegando os 3
pilares do tratamento da dor crônica, que servem muito para fibromialgia, esse paciente está, vamos dizer, está bem medicado, está cada vez estudando mais sobre fibromialgia e até que ele descobre, né, opa, existe fisioterapia aquática. E o pilar da atividade física está capenga, né? O que tu diria para motivar esse paciente para fisioterapia aquática? Primeira coisa que eu diria para um paciente de fibromialgia é reaja. Boa. O sedentarismo, a imobilidade é o maior inimigo da fibromialgia. Reaja, busque alternativas. Existem muitas alternativas que podem ajudar, muitos profissionais capacitados que podem ajudar. Mas a água, eu sou suspeita, né, João? A água é um dos elementos terapêuticos mais incríveis. Então, as estâncias hidrominerais, Gravatal, Caldas da Imperatriz, Pousada do Rio Quente, estou dando aqui alguns nomes de locais, elas existem e elas estão lotadas de pessoas com dor, porque a água é uma terapeuta incrível para a dor. A gente é coadjuvante, nós profissionais da saúde somos coadjuvantes. A água é um elemento incrível, é um elemento natural, constituinte da nossa vida e que é um elemento que te envolve, que te acolhe, que te massageia e que te analgesia. É neste ambiente que nós, fisioterapeutas, especialistas em fisioterapia aquática, daremos o nosso máximo para ajudar o paciente. Mas a grande protagonista dessa história é a água. Então, experimente a água como uma terapeuta para o seu caso. A água vai ter um efeito muito além de melhorar a sua dor, vai lhe deixar relaxado, vai melhorar a perfusão do seu cérebro, a circulação da sua pele, vai lhe deixar mais confortável. Experimente, aposte na água ou conheça a água como uma estratégia terapêutica. Quebre um pouco esse medo, esse preconceito e experimente. Sempre haverá uma alternativa para o seu caso, se é a veste, se é a temperatura, se é a acessibilidade. A gente tem muitas estratégias para ajudar os pacientes e o principal, a experiência e a vontade de ajudar os pacientes nesse ambiente incrível e prazeroso que se chama ambiente aquático. E eu vou te dizer que eu tô aqui para testar isso, né? Nós temos vários pacientes e eu acho muito bacana, assim, quando chega um período de férias, coisas assim, que eles têm que ir para a praia ou vão fazer uma viagem mais longa e eles entram em contato comigo e dizem, doutor, o que que eu faço agora que eu vou ficar sem a fisioterapia, né? Eu digo, olha, conversa com o fisioterapeuta, né? Ver o que que tu pode. Mas sim, eu já falei, ele me deu exercício, mas não é na água. Eu digo sim, porque tu não vai continuar agora nesses 15, mas depois as coisas se ajeitam, não é isso que vai atrapalhar o nosso trajeto, fica tranquilo. Mas aí a gente vê pacientes já motivados, né? E sentindo a coisa. E aquilo que tu falou, realmente, na fibromialgia, principalmente, né? É muito duro quando parece muito dura a realidade quando eles vêm numa primeira consulta com nós, porque eles perguntam, doutor, e tem cura? Eu digo, olha, tem um ótimo controle, porque não podemos nem chamar de doença, é uma disfunção fisiológica, a gente tem que colocar nos eixos. E quanto tempo o senhor acha de tratamento? Eu digo, olha, o ideal é a vida toda, né? A gente nunca baixar a guarda, porque isso, como falei, não é uma doença, é uma disfunção e ela pode voltar. Mas para a gente ter realmente um resultado, 1 ano e meio, né? Então é muito duro tu falar isso para o paciente, porque ele espera o resultado como uma gastrite, né? E nem dá para dizer assim, mas eu tenho uma doença crônica, gastrite aguda. Não, tem gastrite crônica também, e que se resolve logo, né? Então, outra coisa que a Flávia falou, que eu acho que é importantíssimo, assim, é equipe interdisciplinar, né? As pessoas se falarem. O médico que está cuidando da parte medicamentosa, seja clínico de dor, seja o reumatologista, o clínico geral, mas se houver um psiquiatra, que geralmente atua muito dentro da fibromialgia, né? Mais o fisioterapeuta, eles têm que conversar. Porque
eles têm que estar sabendo o que está acontecendo em cada pilar desses, né? E saber que há motivação para se fazer a fisioterapia aquática, ou se o fisioterapeuta nota que está saindo de um padrão que não está, conversar com o médico, dizer, vem cá, mudou alguma medicação, está acontecendo alguma coisa, ele tem ido nas consultas, né? Porque muitas vezes é isso, né? O paciente retorna, a gente tem isso muito com pacientes que não são aqui da nossa cidade, que são mais distantes, aí eles retornam assim, muito mal, né? E cortou todo aquele ciclo de tratamento. Aí eu pergunto, não, faz 2 meses que eu larguei a atividade física, né? Eu digo, mas por que não me falou, né? E aí o profissional de lá não tem contato, não te passa isso, né? Para a gente poder agir de acordo. Então, faça com que os profissionais se conversem, tá? Hoje, então, com o WhatsApp é uma beleza, né? Dá para fazer isso muito. É, eu vou. Pessoal, eu não sei se tu tem mais a deixar uma mensagem final, falar alguma coisa. Comentário final. Pedir, Flávio. Comentário final. João, eu acho que assim, o paciente ele tem que acreditar que tem um time, Exato. né, em prol da sua melhora, e o diálogo com o profissional é muito importante. Então, olha, eu não gostei disso. Muitas vezes o paciente desiste de uma terapia sem conversar com o profissional. Exatamente. É importante que ele tenha sinceridade, que ele tenha liberdade de dizer, olha, eu fiquei com dor aquele dia, olha, tua mão foi um pouco pesada, eu acho que aquele exercício... Se abra, as pessoas estão ali para ajudar. Fale o que não gosta, fale o que gosta, fale o que não gosta também. Porque é melhor o profissional ficar sabendo o que deu errado do que o paciente desaparecer. E então, a gente aprende com os erros, né? É claro que quanto menos o profissional errar, é melhor, mas todos são humanos. E o diálogo, ele salva, né? O diálogo salva tudo. E as relações profissionais também são importantes que se salvem por meio do diálogo. E, Flávia, não existe receita de bolo, cada paciente é um mundo diferente, e claro que a gente sai de um protocolo X, né, e vai adaptando, mas a gente precisa de tempo para conhecer o paciente. E ele também para se abrir para nós, para falar exatamente isso, né? E o paciente de fibromialgia, a gente sabe que ele foi muito desgastado até chegar no diagnóstico, até tomar um caminho, né, com uma equipe interdisciplinar e ver algum horizonte na frente, né? E antes dele desistir de tudo, ele tem que pensar nisso. Existem equipes capacitadas para se tratar a fibromialgia. Procure solução na sua cidade, no seu estado, tem quem possa lhe auxiliar. Eu creio que a fisioterapia aquática, né, já está bastante divulgada, né, Flávia, em termos de Brasil, para a gente ter alguns centros que orientem, né? Tu deve ter alunos que trabalham no interior com isso, né? No interior do estado, em outros estados. Então, pessoal, falem com o seu médico, falem com o seu fisioterapeuta, né? Procurem essa alternativa que eu afiancio, assim, que é muito, muito bacana. A gente tem tido um resultado não só para fibromialgia, para outras patologias dolorosas, extremamente interessante, tá? Queria agradecer demais a Flávia por esse momento, né? A Flávia é de casa, né? Ela faz parte do Educador desde que nós tivemos essa ideia, né, de montar essa plataforma que tem sido incrível para nós, né? A resposta que ela dá para nós e para os pacientes. Queria convidar vocês para assistirem, né? Tanto em podcast quanto em vídeo, quanto no próprio blog, a gente está transformando em textos essas nossas conversas. Conversas anteriores tivemos com o Dr. Luciano Oliveira sobre a dor relacionada ao câncer e com a Lorena, que foi muito interessante também, né? Falaram que é o problema do sono, né? Que é uma coisa. E a gente vai trazer logo mais assuntos aqui. A Flávia também vai voltar mais adiante ali para falar de outras patologias dolorosas e o que a fisioterapia aquática pode trazer para nós. Muito obrigado a todos e até a próxima.